Olá, estamos aqui com mais um propósito de trazer até você alguns conhecimentos que com certeza você nunca teve na sua vida. Eu quero falar com vocês aqui que vão estar conosco, observando o que estamos falando, o que estamos passando e repassando, sobre um assunto que dificilmente as pessoas têm coragem de comentar. Como eu tenho recebido inspiração do meu algo, eu me atrevo sim, vim aqui comentar com vocês. E muitos podem dizer assim, não, mas você está falando de algo que você não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. Sim, pode não ter assim diretamente, mas nós temos evidências acompanhadas de textos que nos levam a crer que realmente é super especial o que nós vamos falar. Eu quero chamar a sua atenção para uma viagem, e essa viagem é uma viagem de meditação. Ela nos inspira. Quando você começa a olhar o assunto, você fica realmente, como diz no popular, maravilhado, porque eu fiquei. Eu estava aqui realmente fazendo uma meditação sobre a questão do cansaço de Ial, no sétimo dia, como eles falam. Estou falando na linguagem popular. Que ele fez toda a sua obra e no sétimo Ial e Miul, agora no hebraico, ele descansou da sua obra que fizeram. E agora fica um ponto aqui especial para a gente viajar nessa meditação. Cansado? De que Ial estava cansado? Ele não cansa. Ele é Ial. Certo? Mas, gente, quando você passa a pensar, a levantar assim uma observação sobre como é o processo de criação, eu vou deixar aqui todas as outras coisas que ele disse haja, mas eu vou agora para o processo da criação do ser humano. Eu nunca vi assim uma pessoa levantando uma curiosidade para digamos assim, relatar sobre esse assunto, demonstrar curiosidade, buscar saber de alguma forma por que ele estava cansado. Ou essa palavra é uma palavra que pode ser ignorada no verbo do Ferreira de Almeida, ou essa palavra tem realmente um porquê. Então vamos saber. Eu quero dizer para vocês que eu não sou teólogo, tá? Eu não estou fazendo uma base teóloga aqui para depois aplicar um pacote. Eu só quero chamar a atenção aqui para você entrar nessa meditação comigo, porque ela é super especial. Você já pensou o projeto de criação do ser humano? Você acha que pelo fato de Ial ser Ial, ele não criou o projeto? Com certeza eu digo para você que ele criou o projeto. Esse projeto, ele vem dele mesmo, a semelhança dele. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro para nós que ele nos fez a sua semelhança. Colocar a palavra imagem, mas imagem ela vem de imaginário, veja bem. Ele não imaginou, ele criou. Ele fez, digamos assim, um projeto. E esse projeto, quando você coloca ele na parte, digamos assim, não é arquitetônico, não é também um projeto elétrico, Você, não, esse projeto aqui é um projeto de quê? De um computador. Vamos lá, do computador, tá bom. Vamos aplicar essa peça aqui. O cara que pratica as placas dos computadores, ele criou um projeto durante um estudo, e nesse estudo ele mediu a capacidade de cada peça, de cada capacitor, de cada necessidade. Ele fez ali um projeto. E esse projeto durou tempo, porque ele é matemático, tá? Então eu fui meditar na questão de Ial ter criado esse projeto para nos criar a sua semelhança. E eu fiquei realmente perplexo, desculpa a expressão errada, tá? Fiquei perplexo com o que eu pude ver nessa meditação. Então eu chamo a sua atenção para isso, para fazer essa reflexão sobre esse assunto. Eu conheço um pouco de energia e trabalhei bastante tempo com parte elétrica.
mas eu não evoluí na questão estudantil. Eu trabalhei mais na prática. Conheço um bocado de coisa, mas até nome de peças que se integram na parte do sistema elétrico, eu hoje nem tenho mais conhecimento. Embora saiba fazer muitas coisas na prática, saiba dividir entre energias, mas eu deixei para trás. Eu tenho um filho que se aprofundou, você está bem aprofundado, ele é muito inteligente. E hoje eu disse para ele, olha, o seu conhecimento supera todo o meu conhecimento. Respeito grandemente a capacidade que ele tem hoje, porque ele monta painel, ele é meio crânio mesmo, não quero exaltá-lo, mas quero dizer que ele foi beneficiado com essa capacidade, que eu não explorei. Então, quando você viaja nessa questão de olhar, e algo agora, quem sabe, pegando o barro e moldando nós, a sua semelhança. Ele passa pelo processo daquele escultor, tá? Você sabe que o escultor, ele cria a base da imagem, né? Ele faz o imaginário, mas Yahweh não imaginou, ele criou porque ele sabia. Então, olhando para esse lado, Yahweh está ali com um esquema pronto para nos montar. E ele começou a montagem. Você já pensou como o nosso corpo é perfeito? Ele se locomove conforme uma capacidade intelectual que nós temos, mental, tá? Se eu quero que minha mão vai para um lado, ela vai, tá? Se eu quero que ela vá para o outro, ela vai. E assim eu posso ver algo na criação, colocando cada peça naquele esquema que estava feito por ele conhece muito bem. E aí a pior parte, eu digo pior na questão complicada, né? A pior parte da criação está em cima, está aqui, ó, no Kengo, aqui no cérebro. Foi quando ele começou a colocar as questões da capacidade de movimentação desse corpo. Ele coloca aqui tudo aqui em cima. Tudo se movimenta através do cérebro. O cérebro comanda toda a parte do corpo. Todavia, a alimentação do cérebro, ela parte da parte intestinal. Veja bem que essa conexão é complicada. Se o teu fígado não está bem, tá? Se o teu fígado não está bem, a tua mente também não vai estar bem. A circulação do sangue, ela depende de um sistema do coração. O coração, ele é cantado, ele entra em poesia, mas o coração não passa de uma máquina, tá? Apenas uma bomba, porque o verdadeiro coração está aqui, é a mente, tá? O coração simplesmente é uma bomba que trabalha bombardeando o sangue para ela, circular em cima aqui no Kengo, aqui no cérebro. São veias com determinadas definições, né? Espessuras, e elas funcionam tudo aqui para poder fazer exatamente esse cérebro estar refrigerado o tempo todo, numa coordenação boa. Se você ingerir comidas inadequadas e ela gerar um sangue ruim, vai ser ruim para o seu cérebro, porque o coração não quer nem saber, não. O coração manda. Sangue chegou lá, aí quem que gera o sangue? O sangue quem gera é o fígado. O fígado faz toda a filtragem do que é gerado da alimentação. Engraçado, né? As pessoas não param para isso. Aí, tudo isso Yahweh teve que preparar no nosso corpo, minuciosamente, cuidadosamente. E aí você vê ele na criação, com aquela preocupação, para nada dar errado. Não é engraçado isso? É muito importante. Digamos que ele está criando aquela máquina ali com o maior cuidado e o maior carinho. E aí você precisa entender que todo esse relato que estou fazendo aqui, o único objetivo, o maior objetivo dele é mostrar para você a maior grandeza que ele fez com a gente. Então ele está ali determinado, nos criando com o maior cuidado, o maior carinho. E vai moldando e vai exatamente como o escultor, vai colocando uma parte aqui, uma parte ali, barro aqui, barro dali. Você já viu o João de Barro fazer na casa dele? Não é engraçado? É muito bonito.
Ele tem minuciosamente o cuidado de botar um bolão aqui, espalhar ele traz um garrancho, coloca ali. Não foi diferente da criação de Yahweh. Ele simplesmente nos criou com todo esse cuidado. E por fim, nós nos tornamos ser humano. Mas estava tudo acabado, com exceção de uma coisa. Depois de fazer tudo isso, estava lá o homem deitado, inerte, quer dizer, sem vida. Olha aqui onde vai entrar a parte especial. É nesse momento que ele olha para o ser humano e se determina a dar a ele aquilo que é dele, tá? Que as pessoas não imaginam, inclusive na questão da idolatria, da imundícia de enganar que Satanás fez aqui. Botaram o nome de demônio no Ruha do autismo, espírito, não é espírito. Santo também não, santo é de Satanás. O nome dele é Ruha Ulhin, que tem um significado de sopro. Tá? Então está lá o homem feito, que ele fez com as mãos, agora ele vai concluir a sua obra, da perfeição da sua obra. Aí o Bereshit diz que ele se debruçou sobre o homem e soprou em suas narinas o fôlego de Ai, quer dizer, de vida no popular. Essa é a parte especial da história da criação do homem. Agora, você imagina quanto tempo ele passou criando o homem? Olha, segundo Bereshit, no capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, foi lá que ele criou o homem. Ele vinha numa sentença, ou digamos assim, determinadamente numa regra de criação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando você olha isso na contagem dia, aqui é uma semana. Tá? Quando você confere isso na contagem que falou o discípulo Cafos, você vai entender que é uma semana, é um dia milenar. Um dia como 1000 anos como um dia. Isso no popular. Tá? 2 Cafos, capítulo 2, versículo 8. Para a gente conferir. É por isso que eu estou dizendo, a mensagem ela traz evidências e traz conclusões deixadas dentro da Bíblia, não Ferreira de Almeida. Você não vai acreditar que tudo que está escrito na Bíblia seria tudo que foi necessário para esse trabalho, porque não está minuciosamente uma pequena parte foi aplicada. O ser humano não pode chegar muito além porque não tem como explicar. Tá? Então, Yahweh bondosamente terminou de criar o homem, tá? No sexto dia. Esse dia é milenar. Poderemos até acrescentar que é um planeta também. Ele criou no sexto, com o propósito já de colocar no sétimo. Ele já havia começado o sétimo, mas ainda estava sem forma e vazio, porque ele tinha concluído o homem ali. Mas nesse intervalo de criação houve uma, digamos assim, uma peleja lá no Shoal-Mayal, na morada de Yahweh, porque o querube, o querube que morava dentro da cidade de Yahusholeim com os outros querubins, ao total de 144 mil, quando Yahweh anunciou sobre o verbo se fazer carne, ele realmente, quando soube da notícia, tornou-se orgulhoso e rejeitou a administração do verbo, porque o verbo seria um homem feito do mesmo pó da terra. Então ali foi que foi a questão da guerra. As pessoas podem até dizer assim, não, mas você não sabe. Olha, eu não sei, mas o Ruha do autismo está me usando para mostrar essa imensa evidência. Ela começou lá no Shoal-Mayal. Foi aí que nasceu a necessidade de um lugar para Yahweh colocar exatamente os anjos, porque agora eles caíram em desobediência e viraram anjo, e anjo é de demônio. De querubim passaram para anjo, anjo é de demônio. Então Yahweh sentiu a necessidade de um lugar para colocar eles, porque era um problema que não poderia se resolver imediatamente ali, porque tinha um universo todinho em observação a Yahweh. Porque foi essa maldade que Hassatan, agora caído, colocou na mente de todo o universo que Yahweh era mau e que o próprio Yahweh ia destruir ele, porque ele não aceitava que ninguém desse pitaco nenhum na lei. Foi aí que ele começou exatamente modificar
querer modificar a lei de Yahweh. Bom, primeiro ele rejeitou a sua semelhança, que era o verbo. Segundo, ele começou a atacar a lei. E terceiro, ele foi expulso. Yahweh colocou ele no planeta Terra. Poderia haver uma possibilidade assim de ainda recuperar pelo menos os outros que caíram com a Satã. Impossível. O próprio Yahweh já tinha admitido que ali não se achou mais o seu lugar. Houve peleja no Shual Mayal. Não, ali não se achava mais o lugar dele. Todavia, Yahweh estava sob a observação do universo. Cada um agora observava que atitude Yahweh ia criar sobre aqueles anjos, que eles eram anjos. E Yahweh pacientemente, com toda a sua sabedoria, que é incalculável, ninguém explica a grandeza desse ser admirável e exaltado pela minha pessoa, pode ter certeza. Então, ele criou o Éden e ali colocou o homem que ele fez. Engraçado, né? Ele sabe tudo, sabe todas as coisas. Gente, agora que eu olho mesmo, é a paciência dele criando o ser humano. Para dar a perfeição que o homem tem. Mas ele não deu um grau acima do que ele deu para os anjos caídos. O nosso está abaixo. Tá? Nós temos uma submissão a Satanás que não tem jeito para nós não obedecer. Por quê? Porque ele se torna invisível, ele pode voar, e nós não. Depois que nós caímos, nós perdemos essa capacidade. Então, acontece que ali, quando Yahweh soprou na narina do homem, o homem tornou-se alma vivente. Agora eu quero acrescentar aqui para você. Esse fôlego, chamado de Ruach Ulhim, de Yahweh, ele faz uma junção, eu já até falei em outro vídeo anterior. Ele faz uma junção que vai dar 3 nomes. Yahweh Hai, quer dizer, Yahweh é vida. Yahweh Shua, Yahweh salva. Agora, veja bem, são exatamente, observem, Yahweh em 3 diferentes formas. Yahweh criando, Yahweh criador, Yahweh vida, Yahweh salvando. Não precisava, se não tivesse a queda do anjo, né, a Satã. Todavia, com a queda dele, Yahweh teve que se distribuir. Yahweh é vida. Ia ficar só em Yahweh Hai, que é Yahweh o fôlego de vida. Mas como o homem caiu, Yahweh salva, agora Yahweh vem como Salvador, o Verbo. Tá vendo? Gente, isso realmente dá pra gente se maravilhar olhando a grandeza, tá? E agora Yahweh, exatamente, nos criou, nos capacitou. Nós não ficamos como robô, por quê? Porque nós estamos hoje diante de exemplos. Nós estamos vendo a China, o Japão e outros estados aí, outros países, fabricando robôs. Mas o robô, ele é capacitado sim para obedecer o homem coordena ele através do sistema que ele criou. Só que uma coisa o homem não pode fazer com ele, nem o Satanás, porque Satanás está por trás disso. É dar exatamente o fôlego de vida. Tá? Mas vem cá, em algum lugar a Bíblia fala do fôlego, fala assim, fala do vento, né? Em outras palavras, fôlego e vento, tudo é a mesma coisa. Assoprar é vento. Então lá no livro de Yahushua, João, né, capítulo 3, Yahushua fala para Nicodemos: olha, o vento sopra de onde tu não sabe que ele vem, ou para onde vai. Assim são os que são nascidos do sopro de vida. É o vento, né, que ele diz. Lá em Atos ele comprova isso. Então, aqui está as fontes que eu estou fornecendo para você se aprofundar nesse raciocínio. Então, o fôlego de vida foi o sopro que Yahweh deu, chama-se Yahweh Hai, Yahweh é vida. Agora, na forma de salvar, Yahushua, Hai, esse é o que salva, o único nome que salva. Está vendo? E lá no livro de Yahushua, Isaías 52:6, ele disse: os meus saberão o meu Shua, quer dizer, o meu nome no popular. E aqui é que fica aquele cuidado com o nome que você está aceitando.
Porque se você não souber as divisões que aconteceu por necessidade, você vai se embaraçar depois, porque você está explicando que o nome é assim, assado, mas não tem como explicar. Porque Yahweh não se explica, Yahweh se mostra. Yahweh é criador, Yahweh é vida, Yahweh salva. Então esse nome ele não pode, de certa forma, estar sendo interpretado tirando essa fonética, tirando letra dele, tá? Você tem que ter muito cuidado. Que nome você está seguindo? Isso é importante você saber. Você está seguindo um nome verdadeiro ou você está seguindo um nome cheio de blasfêmia? Então veja bem, como é gostoso você meditar nas coisas do Altíssimo. Eu vou ficando por aqui, mas prometo voltar com mais sobre o assunto. Até a próxima.